Jesus, pedimos que o Senhor use o teu filho, traga uma palavra de edificação, uma palavra de fortalecimento para nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Não é só que sou índio não, né? Todo mundo aqui tem... Eu não sou europeu. Tá vendo meus olhos azuis, não? Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre Bartimeu. Bartimeu já é um personagem bastante conhecido, né? Todos nós conhecemos quem é Bartimeu, já conhecemos a história de Bartimeu. Mas algumas coisas, talvez a maioria não saiba. Eu andei dando uma pesquisada, sou meio curioso, eu andei dando uma pesquisada sobre a origem dele ter ficado cego. Algumas traduções falam que Bartimeu era cego. Outras dizem que Bartimeu ficou cego. Alguns dizem que Bartimeu já nasceu cego. Então, qual é a tradução que está certa? Primeiro, antes de falar, eu quero dizer para você o seguinte. Existe um fator na Bíblia, no geral, que nós chamamos de inerrância bíblica. Quando falamos inerrância, não estou dizendo que Bíblia tal, tradução tal é errada. Mas que existem traduções diferentes. Mas o significado, o objetivo da tradução é o mesmo. Às vezes muda algumas palavras, muda. A gente pensa assim, poxa, mas essa palavra aqui está diferente da outra. Mas é a mesma coisa. Então, só para nós entender, para nós não ficarmos preocupados. E agora? Tem tanta Bíblia por aí, qual que é a verdadeira? A verdadeira é aquela que fala da palavra de Deus. É aquela que tem um exemplo prático. É aquela Bíblia que te leva e te dá a condição de você viver uma vida na prática, sem rodeios, sem, fugir daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Para nós entender. Beleza? Então, abra a Bíblia comigo em Mateus 10. Mateus 10, 51, versículo 51. Não tem não. 10, 51 não tem não. Oh, desculpa, Marcos, perdão. Ah, tá. Ah, tem. Mas é óbvio. Esqueci, viu? Jesus. Alguém lê para mim, por favor? 51 e 52. Jesus falando disse: que queres que te faça? E o cego disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Entendeu? Simplesinho, né? O que tu quer? Senhor, eu quero ver. Quantos cegos a gente conhece? Aí, né, quando eu passei também, orando que o pessoal saia. Você tem que ter um chamado de Deus e uma palavra de Deus para executar. Mas, quando a gente olha para a vida, para esse período, para esse momento aqui, são coisinhas bem simples, né? O que tu quer? Senhor, que eu volte a ver. Então vai, a tua fé te salva. Eu acho interessante porque o Evangelho de Jesus, a maneira que Jesus ensinava era uma forma bem simples. Nós é que complicamos a coisa. É tão simples viver o Evangelho, é tão fácil viver o Evangelho, é só crer. Mas não, peraí, só crer? Só crer. A Bíblia diz, se você crer, você verá os milagres, você verá os prodígios, você verá aquilo que Deus pode fazer. Nada pode impedir Deus de fazer nada, a não ser a nossa falta de fé. Esse homem aqui,
ele tinha menos fé ou mais fé? Não, ele cria. Tanto é que a gente vai ver aqui, eu vou dar uma explanada, ele se encontrou num lugar onde que ele acreditava que naquele momento Jesus ia passar. Ou alguém ia passar que desse para ele uma resposta em relação ao anseio dele. Qual era o anseio dele? Era voltar à vida. Você já ficou numa escuridão turva? Já ficou? É ruim, né? Imagine. Você com os olhos abertos não consegue enxergar. Você não consegue ver, você não consegue... Você tem os olhos abertos, mas você consegue ver, mas você está no escuro que você não consegue nem andar direito. Te dá medo, te dá... E agora? Será que eu vou pisar em alguma coisa? Vou pular num buraco? Bartimeu não tinha isso. Bartimeu vivia 24 horas sem enxergar. Na Bíblia, não diz que Bartimeu era cego de nascença. Como eu já falei, aquela questãozinha. Ela também informa como Bartimeu ficou cego. Ela também não informa como Bartimeu ficou cego. Caso ele tenha nascido com deficiência. Na verdade, há pouquíssimas informações sobre o que aconteceu com Bartimeu. Se nós olharmos, eu comecei a dar uma pesquisada, existe muita pouca coisa ou pouca informação sobre Bartimeu. Eu quero comentar sobre alguns com você hoje. Há muitas interpretações populares que especulam a natureza da cegueira de Bartimeu. Algumas delas dizem que ele já nasceu de nascença. Alguns dizem, algumas histórias dizem que aquilo que, por o fato de ter nascido cego, tenha sido talvez um problema com os pais, a vida de pecado ou coisa parecida, porque naquela época, naquele período, se os pais tivessem pecado, provavelmente viria alguma ação sobre a vida dos filhos. Isso era comum. Então eles imaginavam, bom, se a mulher não dá filho, ela tem algum problema. E esse problema pode estar relacionado com, às vezes, o pecado dos pais, dos avós, etc. Se o Bartimeu é cego, então pode ser um problema dos pais. E eu fui atrás para ter uma ideia. E um desses pontos populares envolvendo Bartimeu diz que ele era filho de um general insurgente que foi executado pelos romanos. Por algum motivo, a pena imposta por Roma não teria se relacionado apenas ao pai, mas também a Bartimeu. E naquele momento ali, eles não tiraram os olhos dele, mas existem alguns históricos que os romanos, não só os romanos, mas aqueles povos ali, às vezes eles costumavam cegar as pessoas. Então, uma das coisas que eles faziam era colocar um ferro quente na frente dos olhos até queimar. E a pessoa tinha de ficar sem visão. Essa aqui talvez seja uma das mais aceitas. Mas veja só. Apenas ao suposto general, que era o pai dele, mas também era recaído sobre seu filho, que acabou tendo seus olhos cegados por ordem das autoridades romanas. Muito provavelmente, versões como essa são contadas por aí. Especialmente sobre Bartimeu, no que diz respeito ao motivo da sua cegueira. Mas eu quero dizer para você que ninguém tem o direito de ir além do que as Escrituras informam. Não dá para a gente especular. Viver de especulação é só o mercado financeiro. Mas nós temos a palavra de Deus. Quando nós falamos sobre a inerrância da palavra de Deus, da Bíblia no geral, nós podemos dizer o seguinte, que aquilo que está na Bíblia é o que é verdadeiro, é o que é correto, é o que foi colocado para nós seguirmos como exemplo. O que não está na Bíblia não é para ser seguido. Aquilo que não foi escrito não precisa ser seguido. Então, não vá atrás de especular. Mas o que será que aconteceu? Quando nós paramos para questionar essas coisas, muitas vezes nós caímos no erro de desacreditarmos naquilo que a Bíblia ensina. E começamos a acreditar sobre qualquer coisa. Inclusive, algumas pessoas têm a coragem de citar outras
histórias antigas sobre a vida de Bartimeu, né? Por isso é possível encontrar por aí até quem explique como Bartimeu ficou cego, citando, por exemplo, o historiador judeu Flávio Josefo. Mas é claro que, provavelmente, essas pessoas nunca teriam falado de Flávio Josefo. É verdade que o Josefo fala de um Timeu, ou de um Bartimeu, em uma de suas obras, mas essa pessoa nada tem a ver com o pai do cego. Não tem nada a ver. São histórias diferentes. Isso eu estou colocando para você entender que muitas vezes o que as pessoas falam, fora do que a Bíblia ensina, nos leva ao erro. Muitas pessoas às vezes talvez tenham pregado que Bartimeu fora cego de nascença. Mas aí o José, um historiador, ele explica o seguinte: é verdade que José fala de um Timeu que em suas obras, mas essa pessoa nada tem a ver com o pai cego de Jesus Cristo, que Jesus Cristo curou em Jericó. Timeu, o citado por Flávio José, era um historiador grego, não tem nada a ver com o que a gente estava falando. A versão, aí deixa eu agora mostrar para você o que acontece com algumas versões. Marcos 10, 51, que nós lemos agora, fala o seguinte: perguntou Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu volte a ver. E então Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Essa é uma tradução. A nova tradução, na linguagem de hoje, segue a mesma ideia. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu voltou a ver. Tradução diferente. Outra. Por outro lado, a versão Almeida, revista corrigida, fala o seguinte: e Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Você vê que é diferente, né? Mas é a mesma palavra, é o mesmo objetivo, não muda. A palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é eterna, ela é, ela não precisa de correção. Muitas vezes a gente procura, é como se dizer assim, nós estamos procurando uma justificativa para acreditar em outras coisas. A gente estava conversando ontem, eu vou falar de nós, no Brasil, mas no Brasil as igrejas elas têm ficado muito apáticas, elas estão meio que doentes. Primeiro porque algumas igrejas, eu não estou dizendo que é isso que acontece, mas nos leva a entender que muitas vezes as igrejas, quando vão ensinar, muitas vezes não usam a palavra de Deus, usam livretos, usam palavras já selecionadas. Tem igrejas que têm palavra para os 4 domingos. E todo mundo, nos grupos familiares, nas células, tem que seguir aquele cronograma. Fala da palavra de Deus? Fala. Mas quando nós paramos para estudar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, seguir a palavra de Deus, é diferente. Porque a palavra de Deus ela não precisa de correção. A palavra de Deus ela não precisa de justificativa. Nós precisamos acreditar. Como muita gente olha para a vida, para a história de Bartimeu e imagina 1000 coisas. Mas essas 1000 coisas estão relacionadas com o que a palavra de Deus diz. Vamos ver uma coisa aqui. O que acontece é que a frase original grega não é tão simples. Os eruditos dizem que a expressão grega empregada no texto expressa a ideia. Expressa a ideia. Espera aí que agora eu me perdi.
Diz que a ideia de que Bartimeu levantou os olhos e enxergou, no ato de recuperar a visão que estava perdida. Mas isso não é o suficiente para esclarecer essa questão da visão, que foi perdida ao longo da sua vida. Esse é um comentário expositivo do Evangelho de Marcos. Ele diz o seguinte: é importante saber como Bartimeu ficou cego. Você está entendendo? Tem pessoas que às vezes se pegam em algumas coisinhas e batem a vida inteira naquela tecla. Mas por que será que não resolveu? O que eu quero que você entenda é que se Bartimeu nasceu cego ou se ficou cego depois, isso não é importante. O importante é a mensagem que Jesus ensinou através disso. O encorajamento de acreditar na palavra de Deus, de crer naquilo que está escrito. É importante a história de Bartimeu? É. Mas como ele ficou cego? A gente fica imaginando, né? Um dia desse eu estava falando com o Jacé que alguém perguntou para mim um dia, você é crente? Sou. Tem quanto tempo? Ah, tem alguns anos. Se ele fazer uma pergunta, então faça. Mas é para responder com seriedade. Eu fiquei imaginando, cara, lá vem bomba. Aí o rapaz pergunta assim, onde Maria, mãe de Jesus, foi enterrada? Eu falei, vixe. Parei, pensei, falei, o que eu falo com esse cara? Eu não sei. Falei, rapaz, eu não sei não, foi enterrada aí. Em alguma vaga. Aí, entendeu? A Bíblia não explica, a Bíblia não ensina, mas não fala, ela foi enterrada. Ué, mas você não é crente? Eu falei, sou, cara. Aí, mas você não sabe disso? Eu falei, não, peraí, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não sou obrigado a saber de tudo. Aí eu falei só, pra mim, não é importante saber onde Maria foi enterrada. Pra mim, nem isso é importante. É importante que eu sei que ela foi enterrada, mas isso não é importante pra mim. Vai fazer diferença. Qual diferença vai fazer isso na minha vida? Aí eu falei para ela, isso não vai fazer diferença nenhuma. Então, é importante saber como ele ficou cego? Só vai fazer diferença quando alguém te perguntar. Pois é. E se eu souber responder também? Então, definitivamente não é importante. O importante é que, independente de saber se ele ficou cego, se nasceu cego, se ficou cego depois, é importante a mensagem que Jesus está passando para nós. O ponto principal do episódio de Bartimeu não é a natureza da sua doença, mas é o propósito de ter se encontrado com Jesus. Eu fico imaginando que Bartimeu, você já viu bom, aqui, não vamos longe, não aqui. Essas passarelas aqui, vira e mexe tem alguém sentado ali, né? Mendigando, né? Agora, por quê? Agora, você já parou para pensar por que ele fica ali? Porque ali é o lugar onde tem mais gente passando. Mais oportunidade. Mais oportunidade. Bartimeu também pensou o seguinte, falei, cara, eu estou aqui em Jerusalém, em vários lugares. Mas um dia eu vou estar num lugar que vai passar alguém que vai me dizer, olha, você vai enxergar de novo. E eu tenho certeza que ele pensava nisso. Ele ansiava por isso. E acontecia que um belo dia, ele estava passando naquele lugar e quem passou? Ele podia estar ali perto do mercado. Ele podia estar na frente do sinédrio. Ele podia estar na frente do templo. Não ia fazer diferença. Ele tinha que estar naquele dia, naquele lugar. Para você entender que a bênção de Deus na nossa vida, ela tem hora e lugar certo. Eu não preciso ir lá em Brasília para alguém me dizer alguma coisa. Eu não preciso. Eu não preciso ir lá nos Estados Unidos só porque o homem de Deus lá, entendeu? Vai me dizer alguma coisa. Eu não preciso. A resposta está perto. Eu só preciso ouvir. Só preciso estar atento. Qual é o melhor lugar? Tem uma frase que diz que o melhor lugar do mundo é aquele lugar em que você está na presença de Deus. Não existe fora disso. Então, em primeiro lugar, eu quero falar 3 coisinhas para você. Em primeiro lugar, Bartimeu tinha uma fé firme que um dia ele ia voltar a ver.
Imagine. A Bíblia também não comenta a idade de Bartimeu. Mas vamos supor que ele tivesse 20 e poucos anos. Mas imagine, desde pequeno até 20 e poucos anos sem enxergar. Às vezes sendo levado por outros para determinados lugares para receber uns moedinhos. Muitos de nós, diferente de nós, se deixam levar pelas circunstâncias e buscam respostas em qualquer lugar. Sabe o que acontece com muitos cristãos que são levados por aí em busca de respostas? Elas podem receber respostas sim, mas qualquer resposta, não a resposta de Deus. Lembra de Saul? Depois que ele fugiu, né? Ele foi buscar quem? Ele foi numa feiticeira, né? Feiticeira, pitonismo. Buscar o que? Uma resposta. Ele queria uma resposta, uma palavra de Samuel. Samuel já tinha morrido naquele período. Aí você encontra o erro de muitas vezes nós estamos buscando uma palavra para responder um anseio nosso, uma vontade nossa, um desejo nosso, e buscarmos em qualquer lugar. A fonte que Bartimeu procurou foi encontrar com Jesus em algum lugar. Ele não foi de casa em casa. Nada contra, entendeu? Quem vai. Mas Bartimeu não foi. Ao contrário, Bartimeu não foi. Bartimeu foi e falou assim: olha, eu quero ficar num lugar. Eu sei que naquele lugar, tal dia, Jesus vai passar. Bartimeu já tinha ouvido falar sobre Jesus. Bartimeu sabia que Jesus podia curá-lo. Mas até então os dois não tinham se encontrado. Então, fica a dica. Não vai buscar, entendeu? Palavra com qualquer pessoa. Procura teu líder. Procura teu pastor. Entendeu? Procura alguém que possa te dar uma orientação. Porque a maior prova que nós encontramos, entendeu? O maior exemplo que nós encontramos é essa questão de Saul. Foi enganado por uma feiticeira. Não estou dizendo que os profetas entendeu, são, entendeu? Mas quando você busca muito, você acaba encontrando. Segunda coisa, ele estava no lugar certo. O lugar que ele devia estar era aquele lugar. Não tinha outro lugar para ele estar. Era só ali. Jerusalém, a gente estava vendo essa semana, a gente está acompanhando uma senhora que ela faz alguns vídeos sobre Jerusalém, mostrando um pouquinho do que era a antiga e do que era hoje, como é hoje, né? Era imensa. Então, Jerusalém tinha vários lugares, tinha vários guetos, vários becos, várias ruas estreitas. Mas ele queria estar naquele lugar. Então, como eu falei, ele podia estar em qualquer lugar de Jerusalém. Mas qualquer lugar não é o lugar que Jesus queria para ele. É a beira do caminho. Onde foi que Bartimeu encontrou com Jesus? Na beira do caminho. Quer dizer para você que Deus quer encontrar com você na beira do caminho. É na beira do caminho que Ele vai falar com você. É na beira do caminho que Ele vai tocar em você. Você está precisando de quê? De um milagre? Então é na beira do caminho que Ele vai fazer isso para você. Você quer enxergar? É na beira do caminho que Ele vai te dar a vista. Você quer uma cura? É na beira do caminho que Ele vai te encontrar e vai te dar a cura. Você não precisa ir para outros lugares. Hoje, é como se a igreja, entendeu? É como se, de certa forma, a palavra de Deus ela perdesse um pouco o sentido, porque as pessoas hoje não procuram mais muito a palavra de Deus. Tem gente que passa o dia inteiro, entendeu? Talvez seja exagero o dia inteiro, mas ouvindo pastores na internet. Você nem sabe quem é a vida do cara. Ele está muito pouco preocupado contigo, ele nem te conhece, sabe nem quem é você.
a gente está ouvindo. O que é que você está ouvindo? O que você está ouvindo? Está respondendo? O que você está buscando? Você está tendo resposta? Se você não está, meu irmão, você está no lugar errado. Vai para a beira do caminho. Vai para a beira do caminho. É lá que Jesus vai te encontrar. É lá que Jesus vai te encontrar. Diferente de muitos, Bartimeu foi curado porque soube esperar. Imagine, 20 e tantos anos esperando um milagre. Não estou dizendo que você precisa ficar 20 anos esperando a resposta de Deus, não. Mas a história de Bartimeu, ele ficou muito tempo esperando. A sua preocupação não era sair em busca de respostas, mas ter a sua resposta. A preocupação dele era não era se hoje eu vou encontrar Jesus ou não. Ele queria uma resposta. Ele insistiu até. O que você queria de novo? Ele queria ver. Se você ainda não tem resposta, talvez seja porque você ainda não procurou no lugar certo. Talvez você ainda não chegou a falar com Deus. Sabe, eu comparo, quando eu olho essa questão de Bartimeu, Jesus eu comparo com pai e filho. Se você não tem intimidade com seu pai, deixa eu falar uma coisa para você. Provavelmente você vai ter dificuldade de se relacionar com Deus também. Nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos ter essa intimidade. O que ele podia fazer era procurar, esperar. O auxílio do pai ele não tinha mais. O relacionamento com o pai dele ele não tinha. Imagine a dificuldade. Imagine os problemas emocionais que esse camarada tinha. Imagine as dificuldades que ele tinha. Mas a Bíblia diz que ele insistiu. Ele ficou lá, à beira do caminho. Porque ele sabia que uma hora ia encontrar com Jesus. Versículo 48, 49 diz assim, ó, parou Jesus e disse, chama-o. Chamaram. Então o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A espera dele acabou. Porque agora o que ele encontrou com Jesus? O que Jesus falou para ele, ó, chama ele, vem cá. Eu vou dar para ele aquilo que ele precisa. Vou responder as preocupações, toda a insatisfação que ele teve durante toda a vida dele, vou responder para ele hoje, vou curá-lo hoje. E deixa eu falar uma coisa para você. A cura para ele foi tão satisfatória que ele seguiu Jesus. Ele podia ir para qualquer lugar. Mas ele foi seguir Jesus. Ele falou, não, eu vou seguir esse cara. Porque esse cara me deu vista, então esse cara tem tudo para mim. Terceiro e último é estar na posição de quem quer, mas não sabe como ter o que ainda não tem. Ele não tinha. O maior desejo dele era ver. Era enxergar de novo. Mas ele não viu. O que acontece muitas vezes é que nós queremos tudo de Deus. A gente não quer pagar um preço, né? Sabe se colocar na posição. O profeta Jeremias fala, quem é que vai se colocar na brecha? Quem é que está disposto a se colocar? Quem está disposto a se entregar? Quem está disposto, sabe, a deixar tudo para seguir Jesus? Tem muita gente que não tem facilidade de fazer isso, é difícil. Mas Bartimeu entendia que era através de Jesus, na beira do caminho, que iria encontrar a resposta para ele. E além de estar na posição de aguardar também, ele esperou tanto tempo. Ele sabia que Jesus ia passar naquele momento. Eu quero dizer para você que não sei quais são as suas dificuldades.
dificuldades, quais são suas necessidades. Não sei a quem você tem procurado, ou a quem você tem buscado em busca de resposta. Mas se você ainda não encontrou o Jesus que Bartimeu encontrou, você precisa urgentemente encontrá-lo e falar. Porque esse Jesus, ele pode sentir as respostas. Ele pode te dar ânimo. Ele pode curar você. Ele pode transformar a sua vida. Amém? Deus abençoe. É isso que eu queria falar com vocês. Amém.